Pronto, vamos retornar aqui para a tréplica. Bem, estamos já nos encaminhando para o final. Peço aos jurados que continuem se comportando como estão, com muita excelência. Estamos chegando ao fim. Então, a partir de agora, às 23 horas e 11 minutos, a defesa tem a tréplica. A gente vai continuar o mesmo bate-bola. E um dos motivos principais, antes de iniciar, eu gostaria que a senhora, se possível, preparasse duas peças. As duas coisas, na verdade, que o Ministério Público trouxe, tanto o vídeo de Aderlando quanto o depoimento. Tem? Ah, pronto. O vídeo. Tem também. Eu acredito que a gente vai conseguir ser mais breve por um motivo bem simples. O Ministério Público muito nos ajudou na fala dele. Porque, na verdade, corroborou com nossa tese, trouxe os mesmos elementos que já tinha trazido e os elementos que nós trouxemos, além de fazer uma inovação e trazer um elemento que para nós seria muito importante, né, que são essas informações. Primeira coisa, deixa claro, Vossas Excelências, é o seguinte. Doutor, honestamente, data máxima venha, sou obrigado a dizê-lo. Que demora é essa para esse negócio virar ação penal, doutor? Que inquérito longo é esse que já se arrasta por 3 anos? E assim, ó, foi falado aqui que houve esse pedido de prisão temporária, que houve expedição de mandato, que está havendo investigação com Giovanetti e Lucas. Pronto. A defesa não tem conhecimento desse processo. Lani Fingergut não tem conhecimento desse processo. Ela nunca foi citada desse processo. Ela sequer sabe do que ela possivelmente pode estar sendo acusada. Piorou. Só para vocês terem noção, só para Vossas Excelências terem noção. Fica à vontade. Só para Vossas Excelências terem noção. Com base em inquérito somente, naquilo que é colhido em inquérito, nem pronúncia pode ter. E só para deixar muito claro para os senhores também e para as senhoras, está todo mundo cansado, eu agradeço demais a atenção de todos, de Vossas Excelências, mas o doutor promotor, o doutor Davi Galo, a quem também temos muito apreço, admiração e consideração também, tem 30 anos de Ministério Público, muito tempo de júri popular também, só que todos nós aqui, o magistrado, o doutor Marcos Vinícius, o próprio promotor de justiça, nós advogados, os estudantes, os colegas que estão aqui, no primeiro semestre de faculdade, já aprendem o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. Então, tem um inquérito que está apurando a tentativa de Tatiane, está em sigilo, não está aqui, não está no mundo. Não pode ser falado. É por isso que a defesa se insurge. É por isso que a defesa é chata. Porque a defesa, na sua técnica, tem que trazer. Inclusive, doutor, como é que a defesa vai falar de algo que não conhece? Como é que alguém pode se defender de algo que não tem ciência sobre, que não sabe nada acerca? E o elemento... À vontade, fica à vontade. Agora, não, doutor, vamos fazer o seguinte. Eu vou acatar agora o seu pedido, doutor, e vou lhe falar o seguinte: eu lhe agradeço demais por ter trazido esse depoimento. E está aqui no nosso material. O senhor não sabe o quanto o senhor ajudou na defesa nesse depoimento. E vamos trazer aqui, e eu inclusive grifei as partes, e justamente para ratificar o que já tínhamos falado, porque o senhor retornou, estamos cansando os jurados. Isso é o preço da justiça, acaba sendo ruim para eles. Aí o senhor retornou e acabou repetindo muita coisa do que já tinha falado. Na verdade, não houve fala de provas. Não vai falar de provas. Como não tinha prova, partiu para o outro inquérito. Não precisava vir para a réplica. Podia já ter ido para a sala secreta e fazer o julgamento. Mas estamos aqui para rebater aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor trouxe. E o depoimento está aqui. Eu vou acatar o seu pedido, doutor Davi. E obrigado por isso. Pois bem, olha o depoimento dela aqui. E eu... vira um pouquinho aqui para os jurados aqui, isso aqui, por favor. Para eles lerem junto comigo. Olha só. Para ele ver? Tem só que trazer para trás. Pronto, tá bom, pronto. Olha só.
olha como ele trouxe esse depoimento, olha como isso ajuda. Olha só, olha o dia desse depoimento de Laine lá em Salvador. Dia 12 de dezembro de 2022. O inquérito policial que estamos aqui nessa persecução penal não tinha finalizado ainda não. E ela traz informações importantes. E, mais uma vez, a autoridade policial daqui ignora. E eu vou dizer por quê. Dia 12 de dezembro de 2022. O que é que ela diz? Ela fala lá embaixo que é o seguinte, ó, tá grifado. Cansada das piadas de Tatiane, da presença dela, resolveu contratar uma pessoa para segui-la. Ela já disse isso aqui. Isso está claro. Para segui-la. Porque tinha aquela informação de que traía, que o Milton a traía. Perceba, doutor, que Tatiane, tudo que foi dito aqui hoje já foi dito há 2 anos atrás. A defesa não está inovando nada aqui. Apenas repetindo a mesma narrativa que o delegado desconsiderou, o Ministério Público desconsiderou, todos desconsideraram, só que sem provas para pensar no sentido contrário. E o que me causa mais estranheza é que o próprio Ministério Público poderia, com base nisso aqui, lá em 2022, dizer o seguinte, ó delegado, faz o seguinte, investigue isso aí, apura isso aí, porque o Ministério Público é fiscal da lei, faz o controle externo também da polícia. Além de ter elementos que demonstram que precisa ser investigado muito mais do que já tem nos autos. Pois bem, então vamos lá. Para segui-la, por conta do histórico dela de interesseira, para provar para a família que Tatiane não é uma pessoa de caráter bom, porque tal pessoa contratada se chama Rubens. Ela já disse isso aqui, Rubens, de novo. Ou seja, em dezembro de 2022, o inquérito não tinha finalizado, já tem o nome de Rubens, que é o Capoeira, que foi o candidato a vereador, e ninguém apura. Meu Deus, que absurdo! E o pior, no inquérito que ela foi chamada a depor para dar sua versão dos fatos, ela ainda não foi levada a júri. O que o doutor disse aqui, me corrija se eu estiver errado, a competência do júri, ela puxa a competência de qualquer outro crime. Tudo bem. Considerando isso, excelência, ainda que esteja se apurando uma situação de organização criminosa, ORCRIM, que tem uma vara específica em Salvador para isso, ainda assim, durante esse período, alguém teria que ser levado a júri. Porque não é razoável se pensar que um inquérito já se arrasta há 3 anos, sem atribuir culpa a ninguém. Eu queria conhecer um advogado que está atuando nesse inquérito para falar com ele. Doutor, entre com o HC. 2. 2. Perdão. 2, perdão. 2 anos. Agora, Eu queria, doutor, entre com o HC para trancar esse inquérito, porque tem muito tempo e ninguém foi responsabilizado ainda. só para os jurados terem uma noção do que a lei fala acerca. O prazo para terminar o inquérito, quando a pessoa é investigada presa, é 10 dias. Quando é investigado solto, é 30 dias. Prorrogados por mais 30. Mas vejam, a lei dá a ideia de 1 mês para finalizar a investigação. Já tem 2 anos. E o pior, o promotor fala, infelizmente o doutor, mas o senhor fala que o assassino já está sendo procurado já. 2 anos realmente é um prazo muito excessivo. Nesse aqui, ela não foi a júri. No que ela não foi ouvido, ela está sendo acusada. Artigo À vontade. 497, inciso 10 À vontade, do Código de Processo Penal. Eu quero uma parte. À vontade. Certo, doutor. A prisão primeira saiu de lá e foi uma temporária que é diferente da preventiva que foi decretada aqui. A temporária tem prazo. Como ela já estava presa preventivamente por Capim Grosso, não havia necessidade de renovar a prisão temporária que foi decretada lá. Deixa eu terminar. Pronto. Finalizou, excelência? Pronto. Finalizou? Pronto. Então eu pego agora para rebater seu posicionamento. Tá. A prisão temporária foi decretada em Salvador. Prisão temporária, doutores, é justamente a lei 7960 de 89. Essa lei, ela vai dizer o seguinte, que quando houver os requisitos,
vai ter lá 5 dias quando for crime comum, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, fique à vontade para parte A. A defesa é democrática. E 30 dias se o crime for hediondo. No caso, quando a apuração de homicídio qualificado, o crime é hediondo. Então seriam 30 dias. Prorrogáveis por mais 30 dias. E quando finaliza o prazo, se tiverem os requisitos, decreta-se a prisão preventiva. Independentemente do processo de capim grosso. Se tivesse o requisito de Salvador, renovaria a prisão temporária. Se tivesse o requisito de Salvador, decretaria a prisão preventiva. Se tivesse prova em Salvador, ela estaria respondendo o júri de lá também. Então, aqui, sejamos leais com os jurados. E perceba... Não tiveram os requisitos em Salvador para renovar essa prisão temporária. Não é porque não tinha necessidade, porque não tinha os requisitos. Perceba, doutor, que pessoas perigosas no Brasil, grandes chefes de organizações, pessoas que estão em presídio de seguranças máximas, respondem a vários processos e estão presos por vários processos. Então é como um preso ter 5 processos e 5 prisões preventivas em andamento. Caso a Alane fosse realmente essa pessoa que participa de uma organização criminosa e afins, estaria presa lá também. Estaria presa aqui e lá. Só que lá essa investigação nunca andou. Então, em que pese o assassino já está sendo procurado, é um já que demora bastante tempo. E é bom a gente fazer uma observação no sentido de haver ou não haver uma prisão cautelar no processo, ou seja, uma prisão antes da sentença, não significa que ninguém é culpado. Estar solto durante um processo não significa que você é inocente. Para que fique bem claro que essa prisão preventiva, por exemplo, de Lane, é injusta. Nós temos convicção que a autoria desse processo aqui não pode ser atribuída a Lane. Pois bem, ela sequer era para estar presa. Então a gente está trazendo esse recorte aqui em relação ao processo de lá, mas vale lembrar que o fato dela estar presa nesse processo não significa que ela é culpada. E vamos seguir, porque o promotor pediu e eu vou ser solícito a ele. Vamos terminar o depoimento de Lane. Sim, vamos terminar o depoimento de Lane, lá em Salvador, em dezembro de 2022. O doutor Rubens é da cidade de Capim Grosso, já foi candidato a vereador. A gente vai provar. Juari, agora eu sou o jurado. Ô, Juari, você está dizendo muito que ele foi candidato a vereador, que era um cara conhecido. Você tem como provar aí? Eu vou te provar. Daqui a pouco coloco aqui a candidatura dele. Pois bem, candidato a vereador, e a declaração não imaginava que era uma pessoa de má índole e perigosa. Mandou sua amiga Joana fazer um depósito no dia 12 de outubro, de 2.000 para Rubens, na conta de Amanda, e aqui ela segue. E percebam o seguinte, olha como o promotor de justiça acabou corroborando com o que a defesa trouxe na primeira fala. Olha só, ela traz os números de Rubens. Então, além daqueles que a gente já tinha dito, aqui são novos. Um do Rio de Janeiro, 21, e outro é 74. É aqui da Bahia. Eu não consegui entender por que o Ministério Público, o doutor promotor, ele trouxe isso aqui como algo que prova qualquer uma das teses dele. Porque, assim, na verdade, o que está escrito aqui corrobora tudo que nós dissemos. Tudo que nós dissemos. A gente não negou... Engraçado, doutor, que... E aí eu vou pedir perdão. Eu não lembrava exatamente dessa parte aqui. Ou seja, a gente trouxe uma narrativa que condiz com aquilo que está nos autos. Então, assim, eu não consegui entender a lógica do Ministério Público dizer... Ele leu esse depoimento inteiro como se houvesse... Eu ficava esperando, na verdade, porque quando ele falou assim, o melhor está no final, eu falei... Tá, o melhor para a defesa, ele quis dizer. O melhor para a defesa. Eu não entendi essa lógica. Nós não negamos nenhum desses fatos. Nós falamos da extorsão, nós falamos dos telefones, nós falamos de tudo. E a própria Lane trouxe essa narrativa aqui. Inclusive, ela repetiu uma narrativa que ela trouxe em 2022, ou seja, ela foi fiel àquilo que ela deu, àquilo que ela disse no depoimento dela. E um dos indícios de que alguém pode estar eventualmente mentindo em sua inquirição é justamente a mudança de elementos do seu depoimento, do seu interrogatório. A pessoa se embola, se contradiz, mente, esquece o que falou. Interessante aqui, o Ministério Público leu esse depoimento aqui como se isso fosse algo negativo à defesa e, na verdade, só corroborou que a narrativa de Lane se mantém cristalina e retilínea desde o início dos fatos.
E seguindo nessa mesma linha, lembram que a Laine chegou aqui, a própria Ivonete chegou aqui também, e disseram o seguinte, não, que houve também as extorsões à Tatiane, lá em Salvador. A Tatiane também foi vítima de extorsão. Jori, me mostra onde é que está isso aqui. Olha o que Laine fala lá em dezembro de 2022, lá na Delegacia de Salvador. Olha só, Rubens ligou para a Tatiane, dizendo que a declarante o tinha contratado para matá-la. Ou seja, o mesmo modus operandi. Também exigindo dinheiro de Tatiane. Também exigindo dinheiro de Tatiane. Também exigindo dinheiro de Tatiane. E foi então que ele passou a infernizar a vida de Tatiane e da declarante também. Doutor, eu já estava plenamente convencido da nossa tese. O senhor não precisava reforçar com isso aqui. Eu já estava convencido. E aí, quando ela passa para o final, ela dá os números de telefone. E aí, nós temos que, mais uma vez, perguntar: cadê uma diligência nesse processo, nessa investigação de Capim Grosso, para identificar? Não foi feita a diligência para identificar o número de Laine? Doutora? Doutor? Por que não foi feito aqui para identificar Rubens? O Capoeira, o candidato a vereador? Coloca aí a candidatura. Eu fiz um compromisso de lealdade com os jurados. O que eu falar, eu tenho que provar. E eu estou provando aqui com o que está no processo. Esse advogado que vos fala, além de criminal... Na verdade, eu sou genuinamente advogado criminalista. E, recentemente, me aventurei por atuar também com direito público em sociedade com outros colegas, porque eu não tenho tanto conhecimento. E, assim, isso que foi trazido aqui pelo Ministério Público, de que esse indivíduo ele não era analfabeto porque ele assinava o nome. Gente, o meu primeiro contrato numa cidade do interior de Pernambuco, ele surgiu do seguinte sentido. O prefeito eleito, ele não tinha segurança para atuar como prefeito em alguns momentos com outros atores, né, da cidade, porque, embora prefeito eleito, ele não sabia ler e escrever, ele só sabia assinar o nome. Ele engabelava as pessoas, porque realmente, para quem não sabe ler e escrever, em pleno 2023, 2024, 2025, num país que a gente conseguiu reduzir drasticamente, até certo ponto, o analfabetismo, gera um certo constrangimento, por não sei ler. E para o eleitor, principalmente. Então, ele teve que dizer que sabia ler e escrever, sabendo apenas fazer uns garranchos, assinar o próprio nome, escrever o básico. Meu primeiro contrato veio e falou, cara, eu não sei ler nem escrever e fico morrendo de medo de eu estar sendo engabelado pelo povo que senta para fazer reunião comigo, então eu vou contratar vocês inicialmente para isso. Então, essa conversa de que Rubem não recebia áudios porque sabia ler e escrever, com base somente na candidatura dele enquanto vereador, não se sustenta. Vossas Excelências sabem muito bem que o que não falta é político, analfabeto, semi-analfabeto ou analfabeto funcional no Brasil. Inclusive, teve um caso bastante famoso no Brasil, que quando o Tiririca, o deputado que foi eleito, se questionou se de fato ele sabia ler e escrever. De fato, a promotora falou de maneira muito honesta: para ser candidato tem que ser alfabetizado, isso é um requisito. Mas veja, a mesma pessoa eleita para deputado federal, a maior quantidade de votos vistas no Brasil até então, todo mundo desacreditou que ele sabia ler e escrever e fizeram uma prova para comprovar isso. Ou seja, só porque se candidatou, não quer dizer que sabe ler e escrever, não, gente. A prática demonstra isso. E é só ver, peguem um dia e abram a TV Câmara para verem os absurdos que os nossos deputados falam. Então, isso aí não cola. Nossos ditos representantes. Pois bem, aqui são as informações do Rubem, o apelido dele está aqui. Né? Aqui está dizendo que ele foi justamente candidato a vereador. Está o número dele aqui na época, 25 mil. Aqui estão as informações do partido, estava e tudo mais. E aí, eu vou me cobrar agora. Eu vou me cobrar o áudio, viu? Eu vou me cobrar agora porque eu falei, o compromisso é. Falou, Joari, tem que provar. Me mostre aí que o executor tinha alguma ligação com o Rubem, com o Capoeira e tudo mais. Eu vou mostrar agora o áudio do executor. Passe aí, por favor. Senhora, o valor é 10 mil, entendeu? Como foi combinado. Então, não vai acontecer mais nada, como é do seu irmão, certo? Você já sabe que foi irmão de vocês, entendeu? Então não vai acontecer mais nada. Um amigo Capoeira já entrou na linha também, entendeu? Garantido.
E é isso, pouca conversa, que eu não gosto de estar conversando no telefone, não. O amigo Capoeira já entrou na linha. Eu não quero muita conversa, não. Comigo é pouco papo. Manda uns 10 mil, porque eu tô falando que foi fulano de tal. Você tem que acreditar. Porque eu sou matador, eu sou achacador, mas eu falo a verdade. Eu sou um criminoso verdadeiro. E mata pessoas. Foi também trazido aqui, doutores, justamente a questão a quem interessava a morte do Rubem. Eu posso ter interpretado de uma forma diferente, doutor, mas, ao que parece, uma queima de arquivo, foi dito aqui, se houve alguma insinuação por parte da Alane. Excelências? Tem ação penal para isso aí também, doutor? Está presa. O inquérito? A Alane está presa desde o dia 31 de dezembro de 2022. Que bom o senhor ter lembrado disso, porque o Ministério Público também trouxe uma ideia que não condiz com a verdade de que a Alane teria mordomias no conjunto penal de Feira de Santana. Essa bancada, ela é uma bancada de Feira de Santana. Nossa atuação é majoritariamente em Feira de Santana. Nós estamos no presídio todos os dias. Inclusive, nesse exato momento, o presídio de Feira de Santana está sob interdição, porque a ala masculina já estava chegando num ponto que não dava para aguentar. Contudo, na feminina, esse ano houve, salvo engano, 2 ou 3 batidas, não foi isso? Na feminina não foi achado celular, não foi achado droga, não foi achado objeto ilícito. Não me perguntem exatamente por que eu não sei se é por conta do comportamento das meninas por si só, ou se o trabalho das agentes que ficam na ala feminina é que produz isso, acredito que seja um conjunto dos dois, mas o presídio feminino, a parte feminina do presídio de Feira de Santana, comparado ao que são presídios masculinos, é um paraíso em termos de objetos ilícitos, porque não tem. Esse ano foi feito 3 batidas. E essa moça aqui, Lane Fingergut, que está presa preventivamente há 2 anos de maneira injusta, tem um comportamento adequado e exemplar dentro do presídio. Então, assim, além de lançar uma informação que não condiz com a verdade, sequer foi trazido um elemento para dizer a Alane tem muitas benesses no presídio. Cadê, gente? Cadê? Aqui eu sou testemunha. Um dia desse a gente teve que ir ao presídio, conversar com o Júnior, que é o diretor do presídio de Feira de Santana, para dizer, ó, Lane toma Puran, que é um remédio que ela precisa tomar todo dia. Tem 2 semanas que ela não está tomando. É um problema de tireoide que ela tem, ela vai morrer aí dentro e a culpa é do senhor. A culpa é do senhor. Esse é o privilégio que Lane tem no presídio de Feira de Santana. Ela não tem direito a usar nenhum remédio com prescrição médica que ela precisa usar todos os dias. É esse o privilégio dessa arquilionária, como o Ministério Público trouxe. Para a gente tocar nos pontos também que o próprio Ministério Público trouxe aqui, na sua réplica, foi falado novamente, ficou cansativo, inclusive, a leitura, as mensagens, novamente, e aqui até em respeito ao cansaço dos senhores, das senhoras, em respeito justamente ao próprio tempo dos senhores e das senhoras também, a gente não vai fazer leitura desses prints, porque a gente já mostrou, inclusive, que mas os horários que foram colocados, os próprios horários podem ser manipulados também e colocamos aqui. Nós colocamos aqui para vossas excelências entenderem. Um aplicativo que uma criança de 10 anos tem acesso pela internet hoje em dia, ela consegue mudar o horário, colocar um número de telefone, colocar as mensagens, excluir, incluir contato, fazer o que ela quiser e apresentar aquilo ali. Né? E a gente sabe que a gente tem... E é interessante ele trazer que está se investigando uma organização criminosa que vem do Rio de Janeiro, que seria o Comando Vermelho. Meu amigo, não duvide não que essa galera tem muito recurso. Para se livrar de uma bronca como essa aqui, incriminar alguém, eu não duvido que eles tenham feito, enfim, milhões de coisas. E, honestamente, eu acredito que realmente é um pessoal muito influente e relevante no crime. Porque eu nunca vi a polícia judiciária se acovardar tanto na busca de um indivíduo criminoso, de indivíduos criminosos. Eu nunca vi essa instituição se acovardar tanto. Ficou nítido para mim que parece assim, ó, que a autoridade policial estava morrendo de medo de descobrir quem realmente cometeu o crime. E aí Lane entrou como o quê nessa situação?
Bode expiatório. O bode expiatório. O bode expiatório e que a gente aprende com o processo justamente o seguinte, ó. Ninguém está livre disso aqui. Então, se tivermos, em tese, em qualquer local do Brasil, quando eu falo que se aponta para ela, é porque é o outro, e eu coloco aqui que nós estamos em risco, é porque se estivermos em qualquer lugar, em qualquer rincão desse país, que tenha uma polícia judiciária que venha a enviesar a sua investigação, ou deixar de atuar como deveria, temos que nos colocar no lugar. E se for contra nós? E se for comigo? Lembrem do que eu falei no início. É o local de nos colocarmos no lugar do outro. Agora nós somos investigados. E esses elementos de informação colhidos de forma completamente... Eu vou usar uma palavra justamente porque eu respeito muito a Polícia Judiciária. Tenho muitos amigos da Polícia Judiciária, muitos amigos delegados, investigadores, e respeito as instituições de nosso país. Mas, quando pegamos uma investigação, no mínimo, desidiosa, para não dizer irresponsável, quando pegamos isso feito pelo Estado, é onde eu falo, todos nós estamos em risco. O que pode voltar contra nós. E aqui foi passado também o depoimento do Ederlando. Nós trouxemos aqui o recorte. A gente vai iniciar com a fala dele, depois você coloca, eu vou mandar você pausar, e você vai colocar. Excelência, eu gravei tanto esse processo, que eu sei até a minutagem das audiências. A gente vai colocar o início da fala de Ederlando, depois você vai colocar no minuto 2 minutos e 25 segundos. Coloca aí o depoimento dele. Acredito que para eu não ter nenhum tipo de reação, ele me deu voz de assalto. Acredito que para eu não ter nenhum tipo de reação, ele, ao se aproximar do balcão, efetua um primeiro disparo em Érica. Érica cai, e ela já no chão, ele debruça sobre o balcão e efetua um segundo disparo na cabeça de Érica para finalizar aí a ação sem chances de vida, né? E vai embora sem levar nenhum pertence, sem levar nenhum dinheiro, né? Até mesmo sem levar nenhum dinheiro, sem nada. Ou seja, a nobre promotora de justiça também falou referente ao latrocínio, que não levaram nada. Isso aqui, excelência, nunca se tratou de um latrocínio, todos nós sabemos disso aqui. Todos nós, até quem chegou agora, se é que alguém chegou agora, sabe que isso aqui não foi um latrocínio. Porque chegou, deu voz de assalto, enfim, pode ser o modus operandi dele, na hora dele executar quem ele quer. Mas não levou nada porque ele não quis e não era para levar nada mesmo, porque todos nós sabemos que ele foi para fazer o que ele fez, direcionado, livre e consciente. E nessa minutagem 2:25, o Ederlando, ele fala algo muito interessante, que vem corroborar com tudo que nós discutimos aqui. Coloca para o juiz. Não adianta você fugir, eu sei onde você mora, sei onde você fica, sei onde você trabalha, sei o que você faz, sei de tudo da sua vida, sei onde sua esposa trabalha, sei onde ela vai para a academia. Então, palavra você está me dando, aí beleza, fechei com ele, aí ele foi. E com isso, segunda-feira eu consegui levantar o capital, efetuei o pagamento para os meliantes, né, na segunda-feira, mandei para ele os comprovantes, mandei para ele o comprovante de pagamento, tudo isso por telefone. Eles entrando em contato comigo cada vez com um número diferente. Ele entrou em contato comigo no número sábado de manhã, à tarde com um número diferente, segunda-feira com outro contato. Aí segunda-feira, quando eu mandei o Pix para eles falaram, tá ok, as provas vai chegar até você. Naquele momento, eu falei, está nas mãos de Deus. E isso na quarta-feira, chegaram para mim aproximadamente mais...
Mais de 70, 80 mensagens, né, de todas as conversas de lã. Pronto. Olha só, percebam. Eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu sei o que você faz. Então não adianta. Paga o dinheiro, que aí fica todo mundo liberado, todo mundo livre. Então, ele faz o pagamento na segunda-feira, palavras dele, viu? Na segunda-feira, e ele fica esperando. E ele ainda fala, agora seja o que Deus quiser. Quando é na quarta-feira, aí ele fala, chegam lá mais de 70 a 80 mensagens de conversa. Aí eu lhe pergunto, essa estratagema aqui, quem é que garante ao senhor e à senhora? Ele fez o pagamento, ele concretizou a extorsão na segunda-feira. Eles tiveram agora até o quê? Quarta-feira, para mandar as conversas montadas aqui que nós colocamos. Eu lhe pergunto, responda agora em vossas consciências. Quem garante a senhora de que esse era o prazo que eles queriam, justamente para montar isso aqui e mandar para concretizar o que eles estavam falando? Eu mostrei. Não há perícia na conversa, no celular, e mostrei aos senhores que tiveram a oportunidade. E aí, a digna promotora também falou, não foi periciado, tá? O promotor errou. Eu não disse isso, não. O doutor Robert, um brilhante promotor também. Não disse que ele errou, não. Eu sei que... Não falaram aqui de estratégia da defesa? Não falaram? Assim como a defesa tem estratégia, doutor, a acusação também tem estratégia acusatória. E por uma estratégia acusatória, eles preferiram trazer o celular de volta. Falou, não quero mais não. Devolve o celular que não vai ter perícia mais não. Pergunta-se, por quê? Num crime tão bárbaro, né, num crime tão chocante, você vê um ator processual que seria responsável por justamente apurar na íntegra, porque, se Vossas Excelências pararem para analisar, sabe qual é o principal produto desse processo aqui? 4 criminosos soltos. 4 pistoleiros soltos, que inclusive podem estar aqui, dentro de Capim Grosso. E o necessário para que essas 4 pessoas não estivessem soltas e sim presas seria, primeiro, a autoridade policial fazer o trabalho dela e promover diligências para poder descobrir onde é que estavam essas pessoas que poderia ser atribuída a autoria. E segundo, o Ministério Público, com todas as armas que tem, com todos os elementos que tinha, com tudo que dispunha, promover a acusação de maneira justa. Aí isso foi o que aconteceu? O delegado agiu de maneira falha e o Ministério Público abriu mão daquele que era o último recurso e que, inclusive, um recurso muito interessante, porque viria de uma perícia oficial. Aí sim, se houvesse alguma coisa no telefone, a gente não teria como refutar. Porque se o perito descobre que nas conversas de WhatsApp realmente tem alguma coisa relacionada à autoria, a gente ia dizer o que aqui? Por que será, então, que, podendo resgatar provas da autoria de maneira tão fidedigna, o Ministério Público simplesmente abriu mão de fazê-lo? A quem interessa isso? Perceba, doutor, inclusive, que o próprio doutor Davi Galo, ele cometeu um ato falho, que foi corrigido pela assessora dele. Ele falou que os áudios foram extraídos do celular de Elaine. A promotora, não, foi Ederlando que entregou. Porque é tão absurdo para um promotor tão experiente, que como é que o áudio de uma execução não saiu de um celular, que foi a fonte do áudio, foi encaminhado por um terceiro, que é o próprio executor, a própria pessoa que estava extorquindo a vítima. É tão absurda essa narrativa como um todo, que a gente fica sem saber o que falar, na verdade. Né? Percebam, Vossa Excelência, que uma série de erros no inquérito gerou uma ação penal falha, uma pessoa presa há 2 anos, 4 criminosos soltos, uma ação criminosa enorme, pelo que o promotor colocou, e nada disso foi levado à justiça. E a injustiça feita, porque, como bem pronunciou a promotora aqui, né, a justiça para a Érica, ela virá quando o Estado punir aqueles que a mataram.
por um motivo fútil, que foi utilizar a Érica como um exemplo para as pessoas que estavam envolvidas, para demonstrar a crueldade daqueles indivíduos que estavam extorquindo. A justiça virá disso. Promover justiça é efetivar o trabalho da polícia judiciária enquanto competente para levantar os elementos que indiquem materialidade de autoria e cumprir o seu papel constitucional de oferecer uma denúncia baseada em provas ou indícios mínimos de autoria. O que nós temos aqui é um processo totalmente baseado em provas manipuladas, não periciadas, testemunhos de ouvir dizer, porque no fim das contas os testemunhos acabam sendo de ouvir dizer, porque indivíduos falaram para Ederlando e Ivonete que Laine seria a mandante do crime. E se pararem para analisar, nós estamos trabalhando sempre aqui com suposições. Porque, observando os autos, não há um único elemento, uma única palavra que indique diretamente da boca de Laine ou algo que seja fidedigno que ela seria a mentora intelectual desse fato. É tudo suposição. É com base na narrativa que é trazida por Ederlando e Ivonete, daquilo que eles escutaram de Sombra e dos demais componentes, e provas frágeis, manipuladas, não periciadas. Enfim. Foi passado também aqui alguns áudios, inclusive repetidos, porque nós já tínhamos passado os áudios para os senhores e as senhoras no interrogatório de Laine aqui. Nós fizemos questão de passar áudio por áudio e ela explicar o que significava cada áudio daquele. Inclusive, ela trouxe a informação aqui de áudios que eram da questão de Tatiane e jogaram para cá, para o processo da Celiane. Percebam como isso é desproporcional, para não dizer irresponsável. E tudo isso que nós estamos trabalhando aqui é justamente para voltarmos ao ponto central da questão. Qual é o ponto central da questão, Joari? O ponto central da questão é o ponto nevrálgico. Não houve erro. Não houve engano. Não foi por engano. Não foi por erro. E todos aqui já sabem disso. Ficou comprovado aqui para todos nesse plenário. Passamos o vídeo aqui. O vídeo é chocante. Nós colocamos o vídeo em câmera lenta. Para os jurados assistirem. Para os juízes do fato assistirem. Sim. Muito drástico, justamente está matando uma pessoa. Mas aí, quando vamos observar a realização do crime, em câmera lenta, para dar mais tempo de compreendermos, ele vai, sai tranquilamente. Vou até voltar aqui um pouco. Pronto, em câmera lenta. Ele entra. Isso não são passos de uma pessoa que está com pressa. Primeiro ponto. Entra, vai na direção, vira, aponta a arma, primeiro disparo para assustar todos que estavam lá. Depois realiza outros disparos, inclusive vai para dentro, se apoia na bancada e atira mais uma vez contra a Érica que está no chão. Isso não é execução que é atabalhoada, não é execução realizada por alguém que estava nervoso, não é execução realizada por um amador. É alguém que matou de maneira sanguinária, extremamente fria, e entrou na moto, ó, tranquilo. Não está nem correndo aqui, gente. Isso não é uma pessoa que realizou um erro na execução. Foi alguém que foi fazer sua tarefa sórdida de matar alguém e teve a certeza de que fez um trabalho bem feito. Porque atirou no peito e na cabeça, sem qualquer chance de defesa para a vítima. E é chegado o momento, doutores, estamos agora direcionando também para
o final, temos alguns poucos minutinhos aqui para discutirmos um pouco da aquisitação. E com base em tudo isso, é chegado o momento de darmos um veredito. E aqui, de uma forma muito didática, eu preciso informar que aqui são 7 pessoas do povo, sociedade de Capim Grosso. A palavra justiça tem 7 letras também. Então, quando os senhores forem votar, isso é muito importante. É um sim e um não que vai definir a vida de alguém, o destino de alguém. Sois vós, os senhores do destino daquela cidadã. E nessa cédula depositada em sua mão, doutor, algumas perguntas serão feitas. E é chegado o momento de distribuir aquilo que chamamos de justiça. Para quando o badalo da consciência soar ao amanhecer, estejamos com a consciência tranquila. Porque foi discutida a prova do processo. E esse dia é um dia importante. Esse dia é um dia importante. Importante porque discutir o processo no dia de hoje é libertador. Libertador por quê? Porque, volto a dizer, a sociedade tinha um lado da história ao longo de anos. Mais precisamente, 2 anos. E nesse julgamento democrático, senhores, essa vai ser a quesitação apresentada. Nós fizemos questão e tivemos a cautela de trazer de forma muito didática para explicar. A lei do nosso país diz, a sua primeira resposta, doutor, vai dizer respeito quanto à materialidade. E aqui é justamente aquela pergunta. O que é materialidade? É justamente a prova de que a Érica, infelizmente, e eu gostaria muito que os responsáveis fossem alcançados. A pobre menina Érica foi utilizada como uma manobra para receber dinheiro. Isso é triste. Isso é trágico. Então, quando for perguntado se no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 17h45, no estabelecimento comercial Nordeste Grãos, localizado no município de Capim Grosso, Bahia, a vítima Érica Souza Santos foi morta em razão de disparos de arma de fogo. Isso aqui é óbvio. A Érica foi morta em razão de disparos de arma de fogo. Acabamos de mostrar o vídeo. Isso aqui é um ponto incontroverso. E aí, doutora, é justamente a questão da materialidade. Respondendo sim, está dizendo, óbvio, Érica foi morta. Isso aí. Por disparos de arma de fogo. Quando a gente vem para a autoria, materialidade ou autoria mesmo? Vamos lá. Para a autoria, vem a pergunta. Essa questão, esse é o ponto importante. Eu falei do ponto central, do ponto nevrálgico, falei aqui da questão essencial que circunda esse processo, esse fato e essa circunstância. E aqui a pergunta é: a ré Laine Ferreira Fingergut, com vontade livre e consciente de matar, mandou o executor efetuar disparo de arma de fogo contra sua cunhada Celiane Alves de Oliveira, tendo o executor, por erro, e aqui eu vou sublinhar, por erro, matado a vítima Érica Souza Santos. Aqui a resposta é não.
A resposta é não, porque todos nós sabemos que não houve erro. A resposta é não. Estou trazendo isso de uma forma ilustrada, porque na sala secreta, quando isso aqui for esvaziado, o juiz vai perguntar, e os senhores vão depositar a cédula na urna. E essa pergunta vai resolver esse conflito. Essa pergunta define e traz a definição de justiça. Doutor, eu vou fazer só um adendo com base naquilo que o senhor está falando, pelo seguinte. A gente tem que fazer uma análise desse processo do ponto de vista material. Existe todo um contexto muito sensível quando se trata desses autos aqui, desse processo aqui. Por que é que eu estou falando isso? Evidentemente, eu acredito que pode se gerar na cabeça de alguns dos jurados a ideia do receio de tomar uma decisão que entende como justa, como, por exemplo, a absolvição, mas ter o receio de ser depois rechaçado pela sociedade. Bom, o Tribunal do Júri passou por uma reforma que nos estabeleceu a possibilidade do sigilo das votações. O que é que isso quer dizer? Não há nenhuma possibilidade de alguém conseguir descobrir como cada jurado votou e qual cédula ele colocou na urna. Por quê? No Tribunal do Júri você ganha por maioria. Jamais, com exceção do 4-3, que também não tem como descobrir quem votou em quem. Chegou com 4 votos em determinado resultado, para a votação. Exemplificando. Nós trouxemos aqui o pedido de votação pelo não na autoria. Digamos que 4 de vossas excelências votem pelo não e 3 votem pelo sim. Não tem como descobrir quem votou não e quem votou sim. Não tem como saber quem absolveu e quem condenou. E ainda que os 7 tenham votado pela absolvição, ainda que vossas excelências, o Conselho de Sentença, as 7 pessoas tenham votado para a absolvição de Lane, também não tem como saber que os 7 votaram pela absolvição. Por quê? Porque no 4º voto, ou seja, quando se formar a maioria da votação, automaticamente a votação para. E nunca vai se saber se os próximos 3 votos eram sim, se eram não, se era para condenar, se era para qualificar, se era para desclassificar. Não importa. Nunca vai se descobrir quem votou para absolver, quem votou para condenar, quem queria ela morta, quem queria ela viva, quem queria ela presa, quem queria ela em casa, quem queria justiça, quem queria vingança. Não tem como saber. Isso é uma garantia da segurança de vossas excelências. E volto a falar da experiência do plenário do júri. A gente já viu casos nossos, onde ficou claro que os jurados compreenderam toda a tese defensiva. Mas o receio e o medo da pressão social, por não entenderem a questão do sigilo das votações, nos trouxe uma votação desfavorável à defesa. Então nós temos agora o cuidado de deixar bem claro para vossas excelências. Isso que o doutor Joari está trazendo aqui, não, sob nenhuma hipótese, revela quais de vossas excelências teriam votado pela absolvição ou condenação. E a defesa aqui, evidentemente, pede absolvição. Então, fiquem tranquilos em vossas consciências de que vossas excelências vão voltar para casa de maneira segura e que ninguém jamais vai saber como vossas excelências votaram. Esse é o terceiro quesito, caso aquele quesito seja ultrapassado. Esse é o quesito obrigatório. O Código de Processo Penal, o legislador, ele colocou esse quesito para dizer justamente o seguinte: o jurado absolve a acusada, e aqui eu vou trazer, senhoras e senhores, nós temos que ter coragem para condenar quem merece ser condenado. E nós temos que ter a coragem e a hombridade de absolver quem merece ser absolvido. Sim. E se, eventualmente, o jurado pensar da seguinte forma: olha, eu fiquei na dúvida se realmente eu posso ali acreditar
nesses prints do achacador e do assassino. Eu não tenho dúvida se eu tenho que dar credibilidade ao que o achacador e o executor diz. Porque a prova do processo gira em torno disso. Então, eu tenho a dúvida. Poxa, eu não estou aqui com juízo de certeza. Porque para se condenar alguém, doutor, o senhor tem que falar assim, eu tenho certeza. É o juízo de certeza. Não. Porque todos nós aqui, ainda que não é estudante de direito, porque hoje o direito é a senhora que é agricultora, é o senhor que é professor, é a senhora que é comerciante, é o senhor que é servidor público. Hoje o direito são os senhores, e eu falei isso lá atrás. Hoje é dado a vossas excelências o direito de dizer o que é a justiça. E todos nós aqui, ainda que não sejamos aqueles que não são estudantes de direito, já ouviram aquele ditado em latim, in dubio pro reo. Isso quer dizer que, se houver dúvida, estou na dúvida, Joari, daqueles prints que o achacador e o executor mandou. Estou na dúvida da credibilidade disso. Se ficou na dúvida, a resposta é sim, para a absolvição. Porque isso aqui, doutores e doutoras, é um problema nosso. Não estamos aqui à toa. E por ser um problema nosso, diremos à justiça da melhor forma possível. Quanto tempo eu tenho? Doutor, eu vou finalizar a minha parte, o senhor vai finalizar depois. Que bom lembrar da dúvida, porque assim, esse processo, ele talvez esteja pareando com máximo 1 ou 2 processos nos quais a gente mais trabalhou lá no escritório. Embora a gente tenha entrado no processo já depois da fase do 422, já se aproximando do júri, mas nós trabalhamos muito nesse processo, assim, em termos de profundidade de trabalho. Trabalhamos essas teses várias vezes, fizemos vários esquemas, várias reuniões. E aí eu vou fazer uma afirmativa até meio pretensiosa. Não é possível que, diante de todo esse conjunto probatório, não é possível, diante de tantas falhas, não é possível que, diante de finalmente ter sido trazida a narrativa mais coerente com relação aos fatos aqui, e depois de o Ministério Público ter se ensaboado e partido até para um inquérito que sequer a gente sabe que existe, porque não tinha com que trabalhar com provas, não tenha se gerado, pelo menos, a dúvida na mente de Vossas Excelências. Não é possível que Laine Ferreira Fingergut não tenha direito, diante dos fatos e das provas, pelo menos, a dúvida na mente de Vossas Excelências. Mas não digo. Por derradeiro e para finalizar, e agora é para finalizar mesmo. Temos aqui 3 minutos, Excelência. Não vou utilizar, já vejo o cansaço aqui nos rostos de Vossas Excelências. Para finalizar, e finalizar mesmo, doutora, eu suplico a vós o seguinte. Nós estamos aqui desde 9h30 da manhã. Nós temos aí quase 15 horas de julgamento. É cansativo, mas justiça se faz assim. Eu suplico a vós que, quando forem depositar a cédula na urna, que é a sua voz, é o seu voto, é o seu veredito ali, rememorem tudo aquilo que foi passado. E, mais uma vez, eu vou deixar a tela aqui para finalizar dizendo: todos nós sabemos. Aqui somos todos experientes, temos vivência. Somos pais, somos mães, somos irmãos. E com essa experiência, com essa dignidade,
e na consciência dos senhores e das senhoras, eu suplico a vós, promovam, distribuam a justiça de acordo com toda a prova que foi trazida no processo. Deem credibilidade a cada palavra que foi dita. Eu, mais uma vez, digo, retornem para suas casas e quando o badalo da consciência soar ao amanhecer, os senhores digam, estou com a consciência tranquila, porque eu saí da casa de justiça e fiz justiça. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado, doutores. Bem, com isso, encerramos os debates. Vamos passar para os quesitos. Tem alguma sugestão de alteração? Podemos continuar do jeito que foi formulado? Sim? O MP, viu os quesitos? Os jurados têm alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos passar para a votação dos quesitos? Eu vou explicar um por um, detalhadamente. Se não há dúvidas, perguntas, pelo menos por enquanto, nós vamos utilizar aqui o salão do júri como sala secreta, então, portanto, todos da plateia deverão se retirar, permanecendo apenas os servidores, os jurados, advogados, MP e os oficiais de justiça. Na sequência, nós retornaremos com a leitura da sentença.